Existem objetos que carregam em si algo além da matéria. Objetos que testemunharam tragédias, dores, pactos e horrores que a maioria de nós preferiria jamais conhecer. Esta é a história de Amanda e Lucas, e do espelho que jamais deveria ter refletido ninguém novamente. Amanda sempre gostou de lugares tranquilos. Ela precisava daquilo. Meses exaustivos de trabalho, estresse e insônia pediam uma pausa. Foi Lucas quem encontrou o anúncio. Um chalé isolado no interior, alugado pelo Airbnb. O nome era sugestivo, A Casa do Bosque Encantado. As fotos mostravam uma construção charmosa, com paredes de pedra e janelas grandes de madeira. O preço estava abaixo do mercado. Talvez porque seja baixa temporada, pensaram. O caminho até lá já parecia um prenúncio. Estradas de terra, o som abafado do vento nas árvores e aquela sensação incômoda de estarem sendo observados pela própria mata ao redor. Mas o chalé era de fato lindo, por fora. Ao atravessarem a porta, o ar carregado de mofo e antiguidade os envolveu. Tudo parecia antigo demais. Móveis pesados, quadros em preto e branco e um silêncio denso, quase palpável. Foi no quarto principal que Amanda sentiu o primeiro arrepio. Na parede em frente à cama havia um espelho enorme. A moldura dourada, corroída pelo tempo, carregava arabescos quase apagados. O vidro, embora limpo, parecia vivo, como se algo dentro dele respirasse, aguardando ser visto. Lucas brincou. Pelo menos o quarto é espaçoso. E tem um espelho que parece saído de um filme de terror. Amanda forçou um sorriso, mas já sabia. Aquela noite não seria tranquila. O primeiro dia foi calmo. Caminharam, cozinharam, beberam vinho. Mas quando a noite caiu, o chalé revelou sua verdadeira face. No silêncio absoluto, Amanda começou a notar pequenos ruídos. Um ranger aqui, um estalo ali. A madeira velha parecia gemer, como se suportasse um peso invisível. Mas foi ao se preparar para dormir que algo a incomodou. Enquanto escovava os dentes, sentiu o reflexo do espelho a observando com um leve atraso. Como se a imagem demorasse frações de segundo para imitá-la. "Amor, você viu isso?" perguntou já inquieta. "O quê?" respondeu Lucas, distraído com o celular. "Nada. Deve ser o cansaço, mas no fundo sabia que não era só isso. Na madrugada, Amanda acordou subitamente. A casa estava mergulhada numa escuridão sufocante. Apenas a luz da lua, filtrada pelas frestas da janela, iluminava fracamente o quarto. Foi então que ouviu toque, toque, toque. 3 batidas secas ritmadas. O som vinha do espelho. Amanda arregalou os olhos. Seus pelos se eriçaram. Lentamente virou o rosto na direção da parede. O espelho refletia a cama. Lucas dormia ao seu lado. Mas no reflexo, algo estava errado. Sua própria imagem estava acordada, com um sorriso que não existia em seu rosto real. Um sorriso largo, antinatural, frio, os olhos vazios. Tentou gritar, mas sua voz não saiu. Tentou se mover, mas seu corpo não respondia. O reflexo lentamente levantou uma das mãos e apontou para trás dela. O terror puro tomou conta de Amanda. Lutando contra o próprio corpo paralisado, virou a cabeça ao máximo que conseguiu. Nada. O quarto estava vazio, mas o reflexo seguia ali, sorrindo, congelado. Foi então que tudo apagou, como se tivesse desmaiado. Na manhã seguinte, Amanda contou o que aconteceu. Lucas, cético, tentou acalmá-la. "Deve ter sido um pesadelo, amor. Você estava cansada, mas ela não conseguia tirar o espelho da cabeça." Ao arrumarem as malas, Amanda decidiu vasculhar o armário antigo. No fundo, sob tábuas soltas, encontrou um objeto velho, coberto de poeira, um diário. As páginas, amareladas, carregavam uma caligrafia perturbada.
Eles vivem através dos espelhos. Não os encare, não os deixe entrar. Cada olhar prolongado alimenta a fissura. Eu os vi. Eles me veem agora. As últimas páginas estavam rabiscadas, com riscos e manchas secas de algo que parecia sangue. Amanda não quis saber mais. Pegou Lucas pelo braço e exigiu que fossem embora. Na saída, algo chamou a atenção de Lucas. No canto do corredor, uma antiga foto em preto e branco. Um casal e uma criança pequena sorrindo. Diante de um enorme espelho, era o mesmo espelho. Mas havia algo ainda mais perturbador. Refletido no vidro por trás da família, uma sombra disforme os observava. Ao olharem pela última vez para o espelho no quarto, Amanda notou um detalhe final. No vidro embaçado como se tivesse sido escrito por dedos invisíveis, lia-se "Até logo". Sem pensar duas vezes, correram para o carro. Na saída, algo chamou a atenção de Lucas. No canto do corredor, uma antiga foto em preto e branco. Um casal e uma criança pequena, sorrindo, diante de um enorme espelho. Era o mesmo espelho, mas havia algo ainda mais perturbador, refletido no vidro. Por trás da família, uma sombra disforme os observava. Ao olharem pela última vez para o espelho no quarto, Amanda notou um detalhe final. No vidro embaçado, como se tivesse sido escrito por dedos invisíveis, lia-se "Até logo". Sem pensar, duas vezes correram para o carro. Meses depois, o anúncio do Airbnb foi retirado do ar. As avaliações desapareceram. O chalé foi removido da plataforma, como se jamais tivesse existido. Mas, até hoje, Amanda ainda sente arrepios ao passar, diante de espelhos. E às vezes jura ver no canto de sua visão aquele mesmo sorriso, esperando o próximo olhar. Algumas portas não foram feitas para serem abertas. Algumas portas escondem o tipo de segredo que deveria permanecer esquecido. Esta é a história de 4 jovens e da casa que jamais deveriam ter alugado. Lucas, Beatriz, Diego e Mariana estavam exaustos da rotina. Decidiram, de última hora, alugar uma casa para passar o final de semana na serra. Procurando no Airbnb, encontraram um anúncio chamativo: casa grande na montanha, isolada, privacidade total, preço especial. O anúncio dizia pouco. Apenas algumas fotos meio granuladas mostravam uma construção antiga de 2 andares, com varanda de madeira e cercada por mata densa. O preço estava muito abaixo do normal. Diego comentou: deve ser alguém desesperado para alugar. Melhor para a gente. Beatriz hesitou. Não acham estranho estar tão barato? Mas o grupo decidiu ir mesmo assim. Afinal, era só um final de semana. A estrada sinuosa e escura até a casa já dava o tom. Quando finalmente chegaram, já passava das 21 horas. A casa estava mergulhada na escuridão, iluminada apenas pelos faróis do carro. O som do vento assobiava pelas árvores altas e finas. Lucas desceu primeiro e notou algo peculiar. Estranho. Não vi vizinhos em nenhum trecho da estrada. Entraram. Por dentro, a casa era grande e espaçosa, mas carregava um ar pesado. O cheiro de madeira velha e umidade preenchia o ambiente. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes. Os móveis, claramente de outra época, rangiam ao menor toque. No segundo andar, algo chamou a atenção do grupo. No final do corredor, uma porta de madeira mais escura, com uma placa improvisada, escrita à mão: proibido entrar, área do proprietário. Beatriz comentou com um desconforto visível. Por que alguém deixaria uma área particular num imóvel para aluguel? Mariana tentou aliviar. Relaxa. Deve ser só um depósito de tralhas. Não vamos mexer. Mas algo naquela porta parecia vigiar. Na primeira noite, depois de algumas bebidas, risadas e músicas baixas, começaram os primeiros acontecimentos sutis.
Enquanto todos conversavam na sala, Lucas, de relance, viu uma sombra cruzar rapidamente o corredor do andar de cima. Parou, olhou fixamente para o andar superior. Nada. Preferiu não comentar. Talvez fosse só sua mente pregando peças. Ou talvez o álcool. Mas na segunda noite, não houve mais dúvidas. O clima estava descontraído até Diego sugerir: "Vamos dar uma olhada naquele quarto trancado." Beatriz, visivelmente contrariada, respondeu: "Deixa isso para lá, Diego. A gente não devia mexer." Mas a curiosidade venceu. Com a ajuda de um grampo de cabelo e um canivete, Diego forçou a fechadura. Com um estalo seco, a porta finalmente se abriu. O ar frio escapou do cômodo, como se estivesse preso há anos. Dentro, um quarto pequeno, mal iluminado. As paredes forradas com papel de parede rasgado. No centro, uma velha poltrona de balanço. Ao lado, um berço antigo de madeira escura. Mas o que realmente perturbou o grupo foi a presença de uma boneca de porcelana dentro do berço. Seus olhos, de vidro, pareciam acompanhar cada movimento. Ao lado dela, um bilhete amarelado. "A boneca mantém a paz. Não a mova." Mariana, rindo nervosamente, pegou a boneca e colocou na poltrona. Foi o primeiro erro. À medida que a madrugada avançava, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas batiam sozinhas. O som de passos leves ecoava pelo corredor do segundo andar. Sussurros surgiam, quase inaudíveis. Mas o mais aterrador era o som constante da poltrona de balanço, rangendo no escuro. Beatriz acordou no meio da noite com um calafrio. No canto de sua visão, viu uma silhueta parada no batente da porta do quarto. Pequena, imóvel. Quando acendeu a luz, não havia ninguém. Mas sobre o criado mudo, encontrou marcas minúsculas de mãos, como impressões infantis empoeiradas. Naquela mesma noite, Lucas teve um pesadelo horrível. Sonhou com uma criança de olhos negros o encarando, sussurrando: "Ela precisa voltar ao berço. Vocês a tiraram daqui. Agora ela está livre." Ao amanhecer, o grupo decidiu que era hora de ir embora. Mas a porta principal não abria. Tentaram janelas, porões, saídas secundárias, todas trancadas, como se a casa estivesse viva. O celular não tinha sinal, o GPS não carregava, o relógio parecia parado, o tempo congelado. De repente, as risadas infantis começaram a ecoar pelos corredores. A boneca agora estava de volta no berço, mesmo após Diego tê-la deixado na poltrona. Mariana, em pânico, gritou: "Não foi a gente! Não foi a gente que mexeu!" Mas o riso ao fundo respondeu com deboche. Naquela noite, ninguém dormiu. A casa parecia respirar. As paredes estalavam. A poltrona rangia sozinha. E sussurros surgiam em línguas que eles não compreendiam. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. A certa altura, Diego, tomado pelo desespero, tentou quebrar uma janela. Mas o vidro não cedia. Ele caiu no chão. E por um breve instante viu rostos no reflexo do vidro. Crianças deformadas, sorrindo, para ele do outro lado. Beatriz soluçava num canto dizendo repetidamente: "A boneca!" "Ela mantém a paz, ela mantém a paz." No amanhecer seguinte, quase como um ritual cruel, a porta da frente simplesmente destrancou. Sem olhar para trás, o grupo correu para o carro e partiu, deixando a casa e tudo dentro dela para trás. Mas, antes de desaparecerem na estrada sinuosa, Mariana olhou pelo retrovisor e viu a porta do quarto no segundo andar abrindo-se sozinha. Dentro, a boneca na poltrona. E ao seu lado, por um breve instante, uma silhueta infantil acenando lentamente. Dias depois, ao relatarem o ocorrido ao proprietário, ele apenas respondeu com frieza: "Eu avisei para não entrarem naquele quarto. Ela não gosta de ser incomodada. A casa foi retirada do Airbnb, mas até hoje, em fóruns obscuros da internet, surgem relatos de outros hóspedes. Relatos de quem ousou abrir o quarto sem porta."
Quando alugamos um imóvel, não esperamos dividir o espaço com ninguém, mas algumas moradas escondem inquilinos que nunca partiram. Esta é a história de Clara e da hóspede invisível que nunca a deixou sozinha. Clara precisava de silêncio. Depois de meses imersa em pressão no trabalho, crises pessoais e noites de insônia, decidiu que era hora de uma fuga solitária. Encontrou um pequeno apartamento em uma cidade histórica, anunciado no Airbnb como Recanto Silencioso. Perfeito para quem busca tranquilidade e inspiração. As fotos mostravam um lugar simples, mas acolhedor. Piso de madeira antiga, paredes brancas descascadas em alguns pontos, janelas altas com cortinas leves e uma pequena varanda com vista para o centro da cidade velha. O proprietário parecia solícito, mas o que chamou a atenção de Clara foi o preço, baixo demais, talvez por ser baixa temporada. Aceitou a oferta sem pensar duas vezes. A cidade tinha aquele charme antigo e melancólico. Ruas estreitas, prédios coloniais, postes de luz enferrujados. Ao entrar no apartamento, o cheiro de madeira envelhecida e lavanda velha a recebeu. O silêncio era quase absoluto, exatamente o que ela queria. Mas havia algo no ar, um peso, como se o apartamento observasse. À noite, Clara acomodou-se com seu laptop e começou a escrever. A única companhia era o tic-tac lento de um relógio, de parede antigo. Porém, conforme as horas avançavam, começou a notar pequenos ruídos. O ranger suave do assoalho, portas interiores mexendo levemente, uma corrente de ar gelado, mesmo com as janelas fechadas. Tentou ignorar. Casa antiga, é normal, pensou, mas o apartamento parecia respirar. Na segunda noite, enquanto escrevia, algo estranho aconteceu. O copo de água, que estava sobre a mesa, havia se movido alguns centímetros quando ela voltou do banheiro. Clara parou, observou o objeto. Será que havia batido sem perceber? Ou o piso inclinado o fez deslizar? Na madrugada, ao ir para o quarto, notou o rolo de papel higiênico completamente desenrolado pelo chão do banheiro. As janelas estavam trancadas. Não havia ninguém ali. Nenhum animal. Nenhum vento. Na terceira noite, o clima ficou mais pesado. Enquanto dormia, acordou com o som baixo da televisão ligada. Quando abriu os olhos, a sala estava iluminada pelo brilho azulado da tela. O canal? Nenhum. Apenas estática, ruído branco, chiado constante. Clara desligou o aparelho e retornou para a cama. Mas algo dentro dela já sabia. Ela não estava sozinha. O apartamento começou a mudar. Pequenos toques invisíveis aconteciam. Luzes que oscilavam, objetos fora de lugar, passos suaves durante a madrugada e aquela sensação crescente de ser observada. Certa manhã, notou marcas minúsculas no espelho do banheiro, como pequenas mãos engorduradas deslizando pelo vidro embaçado. A partir dali, começou a sentir calafrios constantes, sempre atrás de si, sempre na penumbra. Foi então que decidiu ligar para o proprietário. Sua voz, ao telefone, estava trêmula. Senhor, há algo estranho no apartamento. Objetos se movem, barulhos. Eu não estou mais confortável aqui. Do outro lado da linha, um silêncio. E então, com um tom baixo e seco, ele disse: Você precisa sair. Agora. Houve problemas com o último hóspede. Clara tentou obter mais explicações, mas a ligação caiu. Naquela mesma madrugada, o inferno começou. Às 3h11, o barulho da televisão voltou, mas, desta vez, havia vozes misturadas no chiado. Quando Clara abriu os olhos, congelou. No chão, pegadas molhadas surgiam gradualmente, como se alguém invisível estivesse caminhando lentamente pelo quarto. Elas partiam do banheiro e avançavam até a beira da sua cama. No abajur aceso, pôde ver melhor. Eram pegadas pequenas,
de uma criança. O ar ficou gélido, seu corpo paralisado. Foi quando o sussurro chegou. Por que você está na minha casa? As palavras ecoaram dentro de sua mente como um sussurro frio atrás de sua nuca. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Ela não podia se mover. O colchão afundou levemente ao seu lado, como se alguém sentasse ao seu lado na escuridão. Quando conseguiu finalmente se mover, Clara correu até a sala e ligou todas as luzes. Foi então que a viu, ou quase. No reflexo da janela, atrás de si, havia o contorno de uma pequena menina, parada de cabeça baixa. Vestido antigo, cabelos longos tapando o rosto, mas ao virar-se, não havia ninguém. O chiado da televisão voltou. Desta vez, na tela, havia marcas de mãos pressionadas contra o vidro. Clara gritou, desesperada, e saiu correndo pela porta. Mas o frio a seguia. Na escadaria do prédio, pôde ouvir os passos atrás de si. Pequenos, apressados. Não vá, por favor. Não me deixe sozinha de novo. A voz da menina ecoava pelo corredor vazio. No dia seguinte, hospedada em um hotel da cidade, Clara buscou respostas. Com a ajuda de moradores locais, descobriu o que jamais deveria ter descoberto. Anos antes, uma menina chamada Isabela havia morado naquele mesmo apartamento com sua mãe. Numa noite de inverno, um incêndio consumiu parte do prédio. A mãe escapou, mas Isabela, trancada no banheiro, morreu sufocada pela fumaça. Seu corpo jamais foi encontrado. Acredita-se que tenha sido completamente carbonizado e engolido pelos escombros. Desde então, o apartamento esteve fechado por anos, até ser reformado e disponibilizado discretamente no Airbnb. Vários hóspedes relataram sensações estranhas, mas Clara foi a primeira a realmente encontrá-la. Mesmo longe do apartamento, Clara nunca mais teve paz. Em seu novo lar, no reflexo dos espelhos, frequentemente vê um vulto infantil parado atrás de si. Objetos ainda se movem sozinhos. A televisão liga durante a madrugada, e o chiado, aquele mesmo ruído branco, continua a persegui-la. E quando as luzes se apagam, sempre ouve a mesma voz doce e perturbadora sussurrar em seu ouvido. Agora, você nunca mais vai me deixar sozinha.